Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto e sejam bem-vindos ao meu canal Você Sabe Tudo Sobre História. E hoje, 7 de setembro, nós comemoramos o Dia da Independência. Sim, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I acabou separando o Brasil de Portugal. Mas você já ouviu falar dos quadros da independência? Será que eles têm alguma mensagem por trás? E o quadro de Pedro Américo? Será que foi um plágio? Então, se você quiser saber sobre isso, não saia daí! Antes de você assistir essa videoaula, não esqueça, clica aqui, ó, você tem aqui o meu site, você sabe tudo sobre história.com.br. Lá você vai ter provas do Enem e de outros vestibulares gabaritadas. E se você quiser saber mais sobre o primeiro reinado, a independência do Brasil, a abdicação de Dom Pedro I, clica aqui no card que você tem várias videoaulas que eu fiz sobre esse assunto. Para a gente entender os quadros que foram feitos sobre a independência, nós temos que lembrar um pouquinho do que foi a nossa independência. A independência do Brasil em 1822, ela acabou preservando, ela acabou sendo um arranjo político em que você preservou os interesses de um grupo, como, por exemplo, o Brasil se torna independente de Portugal, mas ele ainda tem a mão de obra o quê? Escrava, escravocrata. Então, quer dizer, preservou os interesses de pessoas que controlavam, ganhavam com a mão de obra escrava. Então, o Dom Pedro I, ele acaba tendo várias rebeliões por não aceitar a independência como ela foi feita. Por quê? Ele se torna um imperador impopular, se torna um imperador autoritário. Por exemplo, foi criada a nossa primeira Constituição em 1823, mas ele acabou dissolvendo porque acabou limitando seus poderes. Então, no caso, foi criado no ano seguinte, em 1824, a Constituição outorgada, criando o quarto poder, que é o poder moderador, em qual o Dom Pedro I estava acima dos outros poderes, do poder legislativo, executivo e judiciário. Então, o primeiro reinado, ele é muito curto. Ele é de 1822 e vai até 1831. Por várias revoltas, por vários motivos. Não esqueça que eu tenho uma videoaula aqui especificando, bem detalhado a abdicação de Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I, ele acaba abdicando o trono, e deixa o Dom Pedro II aqui com apenas 5 anos. Então, quer dizer, essa é a figura de Dom Pedro I. É importante a gente lembrar que ele foi um imperador, bem popular e autoritário. Então agora a gente pode ter uma ideia como os quadros vão interpretar de uma outra visão Dom Pedro I. O importante quando você for estudar os quadros, você fizer uma leitura visual sobre os quadros da independência, é bom você lembrar que a maioria desses quadros foram feitos anos depois da independência do Brasil. E um dos quadros mais famosos é do paraibano Pedro Américo, que ele terminou esse quadro em Florença, na Itália, em 1888. Guarde bem essa data, porque depois eu vou explicar a importância dessa data, relacionada ao quadro do Pedro Américo. Então vamos analisar o quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte. Dá uma olhadinha aí. Muita gente olha para esse quadro e não consegue fazer uma análise crítica, fazer uma leitura visual. Geralmente quando a gente olha um quadro, a gente olha uma pintura, geralmente a gente consegue fazer algumas perguntas. Será que aconteceu dessa maneira? Será que esse quadro foi pintado no mesmo ano? Será que Dom Pedro estava vestido daquela maneira? Será que ele estava cheio dessa comitiva? Com certeza não. Como é que você pode ter certeza disso? Porque há relato de um cronista que foi o padre Belchior Pinheiro. E ele, no seu relato, ele diz que o Dom Pedro I estava
com uma farda normal, que ele estava montado, no caso, não é? Estava montado em uma mula, ele não tinha toda essa comitiva. Então o professor quer dizer que o quadro ele é falso. Vamos agora prestar atenção. Né? Quando a gente olha um quadro desse, a gente tem que prestar atenção na grandiosidade dele. Então, há uma necessidade de você construir uma imagem positiva de Dom Pedro I. Lembra que eu falei para você que era para você prestar bem atenção na data que ele foi criado? 1888. Em 1888, a crise do segundo reinado, o Império já está acabando. Quer dizer, o Império ele vai acabar em 1889. E lembre-se que em 88 foi o fim da escravidão. Então, esse quadro do Pedro Américo foi encomendado pelo Dom Pedro II, não é? Pelo filho de Dom Pedro I, quer dizer, era para enaltecer os feitos de seu pai, Dom Pedro I. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Você tem um personagem que ele está olhando essa representação de Dom Pedro e parece que ele não está entendendo nada. Aquele ali, né, simboliza o povo. Quer dizer, o povo ele não participou, o povo ele não estava entendendo, não é? O que estava acontecendo, quer dizer, o povo não participou da independência. Ele acabou virando o quê? Um alienado da independência. Então, quer dizer, você olhar, existe uma crítica no quadro do Pedro Américo. Tá? Agora, se você vê um outro quadro de Dom Pedro, dá uma olhadinha aí. Esse outro quadro de Dom Pedro, você já reparou como ele está um pouquinho diferente? Esse outro quadro, você vê que o Dom Pedro está junto com o povo, ele está sendo aclamado, não é? Pelo povo. Se você olhar bem aí nesse quadro, você tem pessoas, né, de joelho, você tem pessoas rezando, você tem pessoas, né, jogando o chapéu para cima, quer dizer, como algo grandioso, pessoas se abraçando, o Dom Pedro olhando para cima, quer dizer, como um ato heróico. Já nesse outro quadro, você vê que o Dom Pedro, né, ele é o líder de uma nação. Quer dizer, a independência, nesse caso, foi feita para o povo e junto com o povo. E existe mais uma curiosidade. Esse quadro do Pedro Américo, e se você fizer um apanhado histórico, ele acabou sendo, não é, um plágio do quadro de Napoleão Bonaparte, a Batalha de Friedland. E pessoal, mas quando? Será? Tem certeza? Então dá uma olhada aí. Então você vê que ele é muito parecido. Já prestou atenção? Então você vê que você tem Napoleão Bonaparte, você tem, no caso, ele não está com uma espada, mas sim ele está com um chapéu. Né? Então, quer dizer, se você for aprofundar, né, o Pedro Américo ele faz um plágio aí. Quer dizer, a Batalha de Friedland, Napoleão, que é considerado aí um grande general, não é? Quer dizer que acabou tentando, né, dominar a Europa e acabou entrando em conflito, não é, com a Inglaterra. Então, professor, quando eu olhar esse quadro, quando eu tiver um lado crítico, uma visão crítica agora, eu tenho que olhar para ele e ver que tudo é uma mentira. O que você tem que entender? Que há uma necessidade de uma construção de um mito, de um herói. Mas não é o caso só do Brasil, não. Você tem, por exemplo, o próprio George Washington, não é porque existem os quadros sobre ele, que é a luta pela independência das 13 colônias, que vão virar os Estados Unidos, quer dizer, a luta das 13 colônias contra a Inglaterra, os quadros de George Washington também são gloriosos. E olha que o George Washington, ele não acabou com a escravidão. Acaba, né, as 13 colônias acabaram se separando, não é, da Inglaterra, mas no caso, quem é que vai acabar com a escravidão? Não é? Que vai ter a Guerra Civil, a Guerra da Secessão, foi o Abraham Lincoln. Mas mesmo assim, o George Washington, ele é considerado um herói. Então nós temos que tomar cuidado, não é? Que há uma necessidade de se criar heróis.
O próprio Tiradentes, se você lembrar, tá? Eu tenho uma videoaula sobre a Inconfidência Mineira, existe também um quadro do Pedro Américo sobre o Tiradentes. Se você olhar aqui, mas eu não vou especificar, porque eu queria que você assistisse a minha videoaula sobre a Inconfidência Mineira, que eu explico o quadro do Pedro Américo. Mas se você prestar atenção, esse quadro que você vê aqui do Tiradentes está fora da realidade. A ideia do Pedro Américo era transformar, só de uma maneira bem geral, né, transformar o Tiradentes como um grande herói, um Jesus brasileiro. Porque o Tiradentes ele não morreu, não é? Barbudo e não morreu, não é? Cabeludo. Caso você queira saber mais, clica lá na minha videoaula que você vai saber toda a história desse quadro do Pedro Américo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Curta meu canal, compartilhe essa videoaula, tá? É importante para o YouTube saber que vocês estão gostando aí dessas minhas videoaulas. Então, pessoal, muito obrigado. Vamos aproveitar hoje, né, o 7 de setembro e vamos, não é? Perceber como é que os meios de comunicação, como é que a mídia, como é que as redes sociais, não é, falam, retratam sobre Dom Pedro. Então, pessoal, até mais, até a próxima. Tchau.